boa tarde. Hoje o Jornal Corujinha viemos aqui com a visita na comunidade Milhães, que dentre elas viemos com a caravana escolar com a coordenadora Valdenha do EJA, professor Ricardo de Sociologia e Filosofia, diretor Inês e a Lúcia. Agora viemos aqui com a modalidade de um objetivo, que é rever famílias de ex-alunos que estudaram em escolas de ginásio e primário, para tentar motivar eles para ingressarem no novo colégio que se chama o EJA, né? Que está ajudando muitos alunos que desistiram de estudos. E hoje estamos aqui com o senhor Ulisses dos Santos, né? José dos Santos. Até qual série o senhor parou, assim, nos estudos? Olha, eu estudei, o último ano que eu estudei foi no ano de 2008. Eu tive, na época eu trabalhava pelo Grupo Nordeste, sempre viajava muito, como até hoje eu viajo, meu trabalho, essa profissão de eletricista. Raramente você consegue trabalhar num local, numa cidade, por exemplo. A não ser que pegue um serviço de uma prefeitura, por exemplo, né, que de uma extensão territorial pequena, que a gente possa chegar até o colégio em determinado horário. E essa foi uma das principais dificuldades que eu encontrei para chegar até o 9º ano. Mas lá no princípio, por exemplo, a gente pode começar desde o princípio, né? Quando, no início, antes da gestão de Dr. Abel, aqui uma região já um pouco mais afastada, dificuldade, Dr. Abel ele conseguiu construir aquele colégio ali, próximo à casa do professor Zé Roberto. E no ano de 1987 eu tive a felicidade de ingressar para estudar lá. Começando em 1987, fiz ali o 4º ano, né? Ou seja, o primário, que na época era o primário. E por uma questão de incentivo, né? E uma questão política também, a gente não conseguiu dar continuidade ao 5º ano, né? Porque na realidade faltava, até transporte faltava. Me faz lembrar a questão da luta do Zé Roberto e do Jotinha, que é meu primo, né? Quando eles terminaram o ginásio, Dr. Abel ele deu ônibus para vir até ali na pista, na BR-407, a casa do meu avô. E eles saíam daqui 4 horas da manhã para pegar o ônibus. Eles saíam daqui praticamente sem merenda para pegar o ônibus para estudar. Eles aguentaram até um certo ponto, né? Quando a questão do desgaste físico, o tempo também no trabalho, segundo eles, não permitiram mais, acabaram desistindo, né? O Jotinha até hoje não estuda, né? O professor Zé Roberto teve essa dificuldade de conciliar por uma questão de horário, né? De jornada de trabalho, né? Porque, como já falei antes, de sair daqui 4 horas da manhã para pegar o ônibus lá na pista, né? Ele parou também. Algum tempo depois, quando ficou de maior, depois de 18 anos, ele foi para São Paulo. Lá em São Paulo voltou a estudar, porque o mercado de trabalho exigia isso, né? Ele voltou a estudar e conseguiu terminar o ensino fundamental, que era na época, se ingressou no ensino médio, terminou o ensino médio lá em São Paulo e voltou aqui para a região dele aqui, né? Para a região ali do Ambrósio, né? E quando ele voltou, ele se ingressou, fez o vestibular, passou, né? E hoje é professor, ele é formado em História, professor do Colégio João Paulo Hipólito, né? E você vê que essas pessoas, como por exemplo o professor Zé Roberto, na época não era só ele, né? Tinha vários alunos, como por exemplo, eu tenho 2 irmãos, que hoje um está lá em São Paulo, tem a Francisca, que hoje está morando lá na Agrovila, que foram alunos que na época dessa dificuldade enorme que eles tinham, era colega de aula deles, né? O que eu entendo, diante de todas essas dificuldades, é que na época, se eles tivessem tido um apoio, né, talvez não tivesse até gente em São Paulo, não tivesse algum deles até mesmo em outros estados, né? O pessoal aqui da região buscando melhores condições de vida, se caso eles tivessem tido uma oportunidade melhor, né? Para a questão de estudar. Então, eu também me tornei vítima desse mesmo problema aí. Quando terminou o 4º ano,
não tinha ônibus para mim ir para Picos, né? Tive que parar um bom espaço de tempo, né? E quando iniciou aí a questão aí da emancipação do município de Geminiano, o finado ex-prefeito Júlio Moura construiu o colégio Joaquim Antônio de Araújo, às pressas, como dizem, né? E no ano de 1997 eu fiz a matrícula, mas não foi possível no início do ano, porque dois irmãos meus tinham ido para São Paulo, meu pai ficou sozinho trabalhando e eu tive que prestar um certo apoio a ele. E aí não foi possível no primeiro semestre, né? Aí então só foi no segundo semestre. Mas quando chegou lá no colégio, até que a questão das atividades eu conciliei bem, né? Tava tirando notas até mais ou menos. Me faz lembrar, é uma das matérias que mais tive dificuldade, que é matemática, né? Que são matérias de cálculo, né? Eu tirei 3 pontos, né? Eu já cheguei um pouco fora assim, desabituado do conteúdo, né? Até lembro o conteúdo que eu estudei na época, que eu tirei 3 pontos na prova de matemática, era falando sobre potenciação, né? Um assunto que é bem fácil, né? Você entendeu bem. Os alunos que desde o início do ano estavam estudando, provavelmente todos tiraram nota boa nessa prova, né? E de início aí eu não fui bem. Mas quando foi no segundo mês, as coisas já melhoraram. Notas vermelhas, fora. Mas quando foi do segundo mês em diante, aí começou a vir os trabalhos das matérias para compensar o primeiro semestre. Todos os professores querendo me ajudar, né? A própria professora de matemática recebeu um exercício com 20 questões, né, para me responder matemática. Teve umas questões lá, quando eu olhei, eu disse, aqui não dá para mim não vou conseguir responder isso aqui nunca. Eu nunca nem vi esse conteúdo. Geografia também, Odete, na época era professora, ela trouxe para mim um exercício de 40 questões. Quando eu olhei para o conteúdo, eu disse, mas onde é que eu vou arrumar questão? Onde é que eu vou conseguir pesquisa para isso aqui? Se aqui na época não tinha Wi-Fi, hoje em dia agora está tudo mais fácil. Se nessa época, bem aí, fosse hoje, por exemplo, que tivesse o Wi-Fi, por exemplo. Salvou. Bom, basicamente o senhor aqui acabou de nos contar sobre a sua parada aos estudos e a dificuldade que ele passou ao decorrer desse tempo. E atualmente o senhor sonha em voltar aos estudos? Olha, é muito bom voltar a estudar, até porque é uma questão de necessidade.